Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês o melhor operacional para se operar retração de M5. Se você ficar até o final desse vídeo, você vai aprender o melhor operacional. Mas antes eu quero pedir para que você deixe seu like, para que você se inscreva no canal, para que você compartilhe esse vídeo e mais pessoas possam estar conhecendo o mercado financeiro. Então vamos lá. Eu utilizo dois passos. Quais são? O primeiro, eu observo se os pares de moedas estão deixando pavis, porque é muito importante. Porque se eu opero retração, é muito importante que as velas estejam deixando pavis. O segundo passo é olhar a movimentação. A vela não pode estar se movimentando muito devagar. Por quê? Porque se ela movimentar devagar, na maioria das vezes, ela vai romper as nossas regiões. E eu não quero que isso aconteça, porque senão eu vou tomar um loss. Depois de observar, viu que a movimentação está legal, a gente passa para o tempo gráfico de 1 hora, faz as marcações nas 3 últimas velas. Não marcamos a última, por quê? Porque a vela ainda está se movimentando, então a gente não faz a marcação. Terminou, a gente passa para o tempo gráfico de 4 horas e faz a marcação apenas na penúltima vela. A gente marca tanto a mínima quanto a máxima do candle, tanto no tempo gráfico de 1 hora, quanto no tempo gráfico de 4 horas. Se não tiver pavio, a gente marca no corpo. Terminamos de marcar, a gente volta para o tempo gráfico de 5 minutos. E olha o resultado. A gente observa o quanto de toques respeitou nas nossas marcações. E aqui dentro a gente faz as nossas operações. Nesse caso, eu gosto de utilizar dois tempos gráficos, o tempo gráfico de 1 minuto e o tempo gráfico de M15. Olha em M5 o que está acontecendo. Eu iria fazer uma venda, mas olha essa continuidade de velas verdes que está acontecendo no momento. Então, eu evito de fazer uma venda, porque olha a quantidade de velas verdes expressivas que está acontecendo nesse momento. Então, nesse momento, eu não faço uma venda. O que eu aguardo? Eu espero o gráfico se movimentar, fazer um rompimento e eu aguardo o pullback. Por que eu utilizo dois tempos gráficos, além de M5? Porque como eu opero em M5, o que acontece aqui no gráfico? Nós temos uma hierarquia. M5 respeita mais do que M1 e M15 respeita mais do que M5. Então, eu utilizo esses dois tempos gráficos para fazer a minha análise. Então, eu passo para o tempo gráfico de M1 e vejo o que está acontecendo. Depois, eu passo para o tempo gráfico de M15 e vejo também o que está acontecendo. Porque dentro de uma vela de M5, existem 5 velas de M1. Então, se eu vou operar uma retração de M5 e eu vou fazer uma venda, por exemplo, eu preciso saber o que está acontecendo em M1. Porque se em M1 estiver acontecendo uma vela de força, estiver fazendo uma reversão, por que eu vou fazer uma venda em M5, sendo que M1 está fazendo uma tendência de alta, por exemplo, sendo que eu posso tomar um loss? Depois eu passo para o tempo gráfico de 15 minutos e eu utilizo também essa mesma regra. Eu observo o que está acontecendo em M15. Porque se eu vou fazer uma venda em M5 e M15 está fazendo, por exemplo, uma reversão para alta, eu vou tomar um loss. Quando eu passo para o tempo gráfico de M15, olha o que eu observo. Quantas regiões de toques respeitaram? E nesse exemplo é muito interessante, porque se eu tivesse feito uma venda lá em M5, olha o que estava acontecendo em M15, olha a quantidade de velas verdes e de velas de forças que acabaram de acontecer no tempo gráfico de 15 minutos. Se eu não olho isso e acabo simplesmente fazendo uma operação de venda para uma retração de M5, eu poderia tomar um loss. Quando eu olho outros tempos gráficos, eu evito de tomar esse loss. Eu diminuo a probabilidade de tomar esses loss. Então é muito importante que a gente utilize o tempo gráfico de M15, utilize o tempo gráfico de M1 para a gente fazer a nossa operação em M5. Outra coisa muito importante. A gente pode perceber que quase todas as velas de M15 deixam pavio. Quase todas vão deixar pavis. Então, se eu vou pegar uma retração na última vela de M15, que é a vela que tende a ter a probabilidade de deixar pavio, acaba se tornando uma operação ainda mais forte,
porque nós podemos observar que quase todas as velas de M15 deixam pavio. E se eu vou pegar uma retração de M5, na última vela de M15, se torna muito forte. Depois eu volto para o tempo gráfico de 5 minutos e faço a minha operação. Aqui eu vou analisar agora o par GBP-CAD. E olha o que é interessante. Eu faço as minhas marcações, marco as velas, a máxima e a mínima do candle. Se não tiver pavio, eu marco o corpo. Terminei as minhas marcações, vou para o próximo tempo gráfico. Aqui estou marcando ainda. Se tiver duas regiões muito próximas, eu marco a mais distante, porque se a vela for buscar essa região mais distante, tende a respeitar mais. Depois fui para o tempo gráfico de H4, fiz a minha marcação e voltei para o tempo gráfico de 5 minutos. Olha o que é interessante nessa operação. Se eu fizesse uma venda, eu poderia ter tomado um loss. Quando eu voltei para o tempo gráfico de 5 minutos, olha o que eu observo. Uma linha de tendência de alta, uma LTA. Então eu vou fazer uma operação de venda nessa região de H1, sendo que tem uma LTA? Não. Pode dar win? Pode. Inclusive, nesse momento que eu estava analisando, essa vela que estava acontecendo respeitou a marcação. Porém, eu não fiz a operação por conta dessa LTA que se formou. Porque a gente precisa pensar da seguinte forma. Mas pode respeitar. Ok, pode. Mas e se não respeitar? E se eu tomar loss? Eu poderia ter evitado esse loss por conta dessa análise, dessa LTA. A gente precisa pensar dessa maneira. Mas vai respeitar, porque é uma região forte de H1, é uma região forte de H4. Ok, pode respeitar. Mas e se não respeitar? Você poderia ter evitado o loss. Entendeu? E olha o quanto é interessante. Aqui nós temos, era uma resistência, foi rompida e virou suporte. Essa vela que eu estou agora, que eu acabei de circular, ela tocou exatamente na minha linha de suporte de H1 e ela tocou exatamente na minha LTA, ou seja, uma confluência, que é uma outra estratégia para um próximo vídeo, que é chamado de zona X. Essa região era uma região muito forte e essa operação foi uma operação muito bonita, porque ela era o terceiro toque da minha LTA e ela era exatamente uma vela de força em outros tempos gráficos. Além disso, ela estava em um suporte forte, que foi respeitado diversas vezes lá atrás, e ela era o terceiro toque da minha LTA. Então, eu não faria essa venda, por mais que respeitasse, por mais que as próximas respeitassem, eu não faria essa venda, porque estava se formando uma LTA, e poderia romper, e poderia dar loss na minha operação. O que eu faço, então? Eu aguardo a movimentação do gráfico acontecer, eu aguardo o gráfico se movimentar, eu espero um rompimento e opero um pullback a favor desse rompimento. Se ele romper para alta, eu espero o pullback e faço uma operação de compra acreditando nesse pullback para alta. Quando eu volto para o gráfico de M15, olha exatamente o que está acontecendo em M15. Uma força de alta, uma LTA. Olha exatamente essa vela. Num suporte de H1 na LTA, olha o que está acontecendo em M15. Operação muito bonita. Então, eu iria fazer uma venda para uma retração de M5? Não, porque em um tempo maior, que tende a respeitar mais, estava fazendo um movimento de alta. Por isso é importante a gente analisar outros tempos também. Através disso, nossa assertividade nas operações será muito maior, porque estaremos dentro de um gerenciamento, estaremos com um operacional bem definido, estaremos com um psicológico e um emocional consolidado, e tudo isso vai fazer diferença nas nossas operações e teremos bons resultados. Eu vou deixar agora uma operação que eu fiz e vou ensinar cada detalhe.
Entrei no par de ativos Audi JPY, passei o tempo gráfico para 1 hora e fiz as minhas marcações nas 3 últimas velas. Assim que terminei as minhas marcações, voltei para o tempo gráfico de 5 minutos e observei que tinham 2 regiões fortes. O mais certo a se fazer é esperar que a vela busque a segunda região, pois se torna mais assertiva as nossas operações. Porém, lá atrás no gráfico, tinham diversos toques que me confirmavam que essa primeira região também era uma região muito forte. Então, eu decidi fazer a minha operação nessa primeira linha. Quando fiz a minha operação, vocês podem perceber que a vela acabou rompendo e eu consegui pegar exatamente no máximo que essa vela conseguiu ir. Mas por que eu fiz a minha operação na minha primeira região e não na segunda? Porque por se tratar de regiões fortes, às vezes ela toca, rompe e retrai, ela não busca a segunda. E se ela buscasse a segunda, eu faria uma nova operação, eu faria uma nova taxa, acreditando na força de retração dessa região, porque eu tinha tempo de retração, eu tinha movimentação para que ela retraísse, então era uma região muito, e por se tratar de uma região muito forte, por se tratar de tempo de operação, eu decidi fazer a minha operação nesse primeiro toque. Se caso ela rompesse e buscasse a minha linha de baixa, a minha segunda região, faria uma nova entrada, uma nova taxa. Vocês podem perceber que ela não buscou, retraiu e deu win nessa operação. A única jornada impossível é a que você nunca começa. Não desista.